A gente teve um aumento aí no nível de desemprego, divulgado ontem pelo IBGE, né? E a expectativa é que a gente chegue a 17% da população até o final de 2021. Então, mas, em compensação, o site Trabalha Brasil, ele está informando hoje mais de 41 mil vagas aqui em todo o estado de Minas Gerais, e a gente tem alguns concursos públicos que também estão abertos. Mas vamos falar um pouquinho dos processos seletivos e principalmente da questão das entrevistas. Então, eu costumo dizer que é na crise que a gente cresce, né? Então, ainda bem que estão surgindo as oportunidades e por isso mesmo que eu acho que as pessoas precisam de ter uma atenção especial, né, durante as etapas do processo seletivo. E em relação à entrevista de emprego, eu falo que é um momento, pode ser um momento decisivo na vida do candidato, né? Porque é um momento importante para poder fazer uma autoavaliação e também ter um preparo, né, mais efetivo para ter um resultado também mais satisfatório, né? Então, eu penso que quando você consegue se inserir no mercado de trabalho, você consegue o seu sustento, você consegue realizar os seus sonhos, você consegue crescer profissionalmente, né? Mas é importante que as pessoas entendam. O nível entendam... de ansiedade e de estresse diminui, né? Exatamente, mas é importante que as pessoas também compreendam que não existe uma receita milagrosa, né? Uma fórmula milagrosa para ter a garantia desse sucesso, né? As dicas que são apresentadas, elas contribuem para que o candidato tenha um desenvolvimento, tenha um resultado mais satisfatório durante a entrevista de emprego, né? Até porque algumas empresas já estão valorizando ainda mais, né, as entrevistas comportamentais, né? É claro que as habilidades e competências técnicas, elas são importantes, que nós chamamos de soft skills, hard skills, né? Mas o mercado, ele está valorizando mesmo, são as soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? Então, assim, às vezes... Pois não. Cortar um pouquinho. Qual que é o índice, por exemplo, de importância de uma entrevista durante um processo seletivo, já que você falou aí que ele pode ser decisivo, né? Na realidade, todas as etapas do processo seletivo, elas são importantes, né? Ocorre que, quando você encaminha o currículo, as informações, elas são muito compactas, né? Então, você tem informações da trajetória profissional do candidato de uma forma muito reduzida. E na entrevista de emprego, seja ela por objetivo ou por competências, né? Já que eu estou falando que as empresas estão valorizando tanto a questão das habilidades comportamentais, é nesse momento que você tem a oportunidade de conhecer melhor o candidato, né? Então, dependendo dessa trajetória, das suas colocações, ele está sendo observado, né? Conforme eu sinalizei aí no início, né, essa tendência de valorizar as soft skills, que são as competências e habilidades comportamentais, às vezes o candidato ele fica muito focado nas habilidades técnicas e esquece que ele está sendo observado, porque essas habilidades comportamentais, elas são observadas e avaliadas desde o processo, do início do processo seletivo, né? E é na entrevista de emprego que você tem, né, subsídios para você avaliar melhor esse candidato. Agora, é claro que nós estamos aí diante de novos desafios em função da pandemia, né? Os profissionais de RH tiveram que se reinventar, muitas entrevistas estão sendo realizadas online, mas não por isso, não é pelo fato de ser presencial ou online, que você perde a capacidade de ter uma avaliação técnica e comportamental desse candidato, né? Então, é possível você fazer essa avaliação, e até porque existe uma outra tendência também interessante que algumas empresas estão exigindo dos candidatos, são os vídeos de apresentação,
né? Porque seria, na realidade, um complemento do currículo. Né? Então, a empresa ela solicita a elaboração desses vídeos, né, de apresentação e o candidato ele tem, naquele momento, a oportunidade de falar um pouco da sua trajetória pessoal e, principalmente, da sua trajetória profissional. Então, no decorrer dessa apresentação, seja por vídeo, seja por uma entrevista online ou até uma entrevista presencial, né, essas características estão sendo observadas, estão sendo avaliadas. Então, por isso a importância, né, do candidato prestar um pouco mais atenção e valorizar um pouco mais o aspecto comportamental. Não que o outro não seja importante, é importante também. Né? Mas eu não consigo contratar uma pessoa só pelas suas habilidades técnicas. Né? Ele também tem que ter habilidades comportamentais, porque às vezes eu contrato um profissional com habilidades técnicas, várias habilidades técnicas, e, no entanto, esse profissional não consegue interagir, ele não tem empatia, ele não sabe se colocar no lugar do outro, ele não consegue não se sabe comunicar. Trabalhar em equipe, né? Exatamente, né? Então, isso está sendo muito valorizado. Né? Então, quando as pessoas perguntam assim, quais as dicas para poder se apresentar numa entrevista de emprego? Eu costumo dizer que são duas coisas importantes, que eu acho que vem antes de qualquer uma das dicas, né? É capacitação constante e autoconhecimento. Né? Porque as coisas hoje mudam de uma forma muito rápida. Né? E a pandemia está aí para poder mostrar isso para todo mundo. Né? Então, o profissional ele tem que procurar se capacitar de forma constante. E um autoconhecimento, porque quando você faz uma autoavaliação, você consegue identificar os seus potenciais, né? E as vulnerabilidades, quer dizer, os seus pontos fracos, para você melhorar. Né? Então, quando você consegue fazer isso, você, perante uma entrevista de emprego, você se posiciona de uma forma muito mais coerente, muito mais transparente, você transmite, né, essa credibilidade. Né? Então, eu acho que é importante essa autoavaliação, né? Conhecer o seu mindset, né? Ou seja, como é que você percebe o mundo? Como é que você está interagindo com o mundo? Como é que você percebe e você está interagindo com as outras pessoas? Então, muitas vezes, o profissional, o candidato, ele não para pensar. Ele foca muito no aspecto técnico, né? Que é importante, mas o aspecto comportamental ele é essencial nos dias de hoje. Então, o mercado ele está demandando muito isso. Então, eu falo que antes de dar aquelas dicas que são sempre valiosas, né? Isso, é pensar numa capacitação constante e num autoconhecimento. Né? O que eu tenho visto também, Andréia, é que muitos processos seletivos também estão incluindo, por exemplo, noções de economia, se o candidato sabe o que está acontecendo na cidade dele, no estado, no país, no mundo. E isso é um diferencial, porque antes não tinha isso nos processos seletivos, né? Hoje o que se busca é um profissional com perfil generalista, né? Então, existe, de uma certa forma, uma tendência de redução do quadro laboral das empresas, até para elas conseguirem se manter nesse mercado que é tão competitivo, né? E nós estamos passando exatamente por isso, né? Nós estamos vendo aí o crescimento, infelizmente, né, da taxa de desemprego, mas também oportunidades surgindo. Então, o que eles precisam? Eles precisam de um profissional generalista que consiga transitar em várias áreas. É claro que ele tem que ter o conhecimento e habilidade técnica na área que ele vai efetivamente atuar, mas ele precisa também de ter essa flexibilidade, né? Além de todas essas competências comportamentais, exatamente, né? Então ele precisa o conhecimento que ele já tem, né? Sim, isso, para ele poder conseguir transitar hoje dentro da empresa. Então, é um profissional multifuncional, né? Então, por isso que no processo eles geralmente exigem, né, o conhecimento em outras áreas também, né? E, obviamente, sem desmerecer a área de formação, de conhecimento técnico do profissional, mas ele precisa também de ter ou desenvolver outras habilidades também, né?
Agora, tem uma outra coisa que também está sendo muito importante no currículo e na hora da entrevista, que é a questão de mostrar o que, na verdade, você aprendeu ao longo da sua carreira. Ou, para quem está entrando, né, o que ele já produziu dentro da universidade e tudo mais que foi diferente. Não é isso? Exatamente. Na realidade, o que se busca são resultados, né? Então, na entrevista, sobretudo na entrevista por competências, o que geralmente a gente orienta o candidato, né, é para que ele possa traçar a sua trajetória profissional de uma forma objetiva, né? Porque ele também não tem todo o tempo do mundo ali durante a entrevista, né? E, inclusive, isso é um ponto interessante, porque se o recrutador não falar o tempo que eles terão ali durante a entrevista, eu acho que cabe, né, o candidato perguntar, até para ele ter um parâmetro, né, para ter uma noção do tempo de exposição dele. Né? E de priorizar o que é mais, né, Exatamente, né? relevante. Né? Tem um método que a gente fala que é o STAR, né? O método STAR, que envolve a situação, a tarefa, as ações e o resultado, né? Então, nesse momento, o candidato ele tem a possibilidade de falar um pouco da empresa que ele trabalhava, né? O ramo de atuação, o cargo e a função que ele exercia dentro daquela empresa, e os resultados obtidos. Né? Então, acho que isso é muito importante, porque quando ele segue essa trajetória, né, o avaliador, né, o recrutador, ele tem condições de avaliar, né, tanto as suas habilidades técnicas quanto as suas habilidades comportamentais. Né? Agora, também pode ser que, durante a entrevista, o recrutador coloque aí uma situação, né, para que ele possa resolver. Né? Então, ele pode ser surpreendido também dessa forma. Né? Tem umas então, pegadinhas também, né? eu não digo pegadinhas. Né? Durante a entrevista, geralmente, são formuladas perguntas mais assim, leves, né? Perguntas assim, que envolvem questões que foram especificadas no currículo, né? E depois, às vezes, o candidato ele é surpreendido por perguntas mais agressivas, digamos assim. Né? Mas eu acho que nesse momento ele não tem que ficar desesperado, ele não tem que entrar em desespero. Né? Ele tem que controlar ali as suas emoções e falar de uma forma mais pausada, de forma tranquila, transparente, sem criar um cenário ou criar ali um personagem que não seja ele. Né? Porque isso acontece muito. Às vezes o candidato ele tenta criar ali um personagem que não é condizente com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com as suas habilidades. E isso é terrível. Né? Então, acho que a gente tem que primar pela autenticidade. Né? Tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Então, eu acho que é nesse momento que ele tem a oportunidade de falar um pouco da sua trajetória, né, das contribuições prestadas para a empresa ou para um determinado setor, né, os resultados obtidos. É nesse momento que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? É no ato ali, na verbalização mesmo, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa que já tem uma carreira e já tem, sei lá, uns 15, 20 anos e tudo mais, e tem uma oportunidade, e se ele for franco, falar assim, olha, nesse meu tempo todo aqui de profissão, eu nunca fiz isso especificamente. É ruim? Não, desde que ele sinalize o interesse e a vontade dele em aprimorar ou aprender, né? Porque eu acho que o grande barato da vida é que ninguém sabe tudo, né? Exatamente. Aquele que fala assim, eu sei tudo, então pode morrer, já sabe tudo, não precisa aprender mais nada, né? Então eu acho né, eu acho que você pode dizer, olha, franco, exatamente, ter uma transparência e falar, olha, apesar de eu ter aprendido isso na faculdade, eu nunca
nunca coloquei isso em prática. Tive que colocar, Então, exatamente, mas tenho interesse, tenho disponibilidade em aprender, né? Então, acho que é sinalizar, né, essa possibilidade, que eu acho que isso tem o diferencial, né? Porque também não adianta você ter, às vezes, um profissional que tem 15, 20 anos de empresa, né? E ele estacionou, ele não saiu daquela condição ali, né? Ele não procurou uma capacitação, evoluir, um aprimoramento técnico ou comportamental. Então, quer dizer, hoje, esse perfil de profissional não é mais interessante para a empresa. Né? Se a empresa hoje busca um profissional generalista, né? É um profissional que tem que estar em capacitação constante, né? Se autoconhecendo, se autoavaliando. Né? Então, acho que a maturidade, tanto pessoal quanto profissional, ela surge da sua disposição, né, em aprender, né, em reconhecer ali os seus potenciais, as suas limitações, aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode aprimorar. Então, no ato de uma entrevista, dizer que você não tem conhecimento, ou não tem habilidade, ou nunca praticou, não é nenhum crime, mas desde que você sinalize a sua disponibilidade em aprender. Né? Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho daquele recém-formado. Recém-formado é um problema, né? Ele tem medo de tudo. Na verdade, ele tem muita vontade de entrar no mercado, mas, ao mesmo tempo, ele tem medo, nunca participou de um processo seletivo. E todas as vezes que a gente fala, mesmo a gente que já é mais velho, todas as vezes que fala em processo seletivo, a gente já tem aquele friozinho na barriga, não é? Mas, assim, para o recém-formado, então, eu acho que é uma coisa, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? São duas coisas, né? Para o recém-formado, né? Eu acho que hoje as instituições de ensino elas têm essa preocupação em capacitar os seus alunos, ajudando, né, na elaboração de um plano de carreira, seja dentro de uma determinada disciplina, seja por meio de um projeto de extensão, né? Então, existe essa preocupação, né, de ajudar os alunos no desenvolvimento da sua carreira. E a questão do estágio, ele também favorece, né? Porque hoje o estágio, no caso do curso de administração, ele é um estágio obrigatório. Né? Então, é um preparo, porque o aluno ele já começa a se interessar, a se deparar no ambiente corporativo, com todas as possibilidades, com todas as dificuldades, e essas dificuldades são trocadas e são acompanhadas juntamente com seu tutor, né, que é um professor específico para isso. Então, já existe, de certa forma, um preparo. Agora, é claro que o nervosismo ele existe. Né? Então, todo mundo tem um frio na barriga, né? Não tem como, né? Ele existe. A gente pode ser assim, bem experiente, mas a gente continua com frio na barriga. Sim, E esses meninos novos aí, então, né, tem alguns que tiram de letra, que são tiram mais de letras, descolados e tudo mais. Mas tem os outros que são mais assim, tímidos, né? Até Apesar de porque serem inteligentes. isso, até porque os recrutadores eles criam de uma certa forma um ambiente para que a pessoa fique mais à vontade, né? Seja no ambiente online ou seja no ambiente presencial. E é interessante porque tem pessoas que acham a entrevista online é mais fácil. Não necessariamente. Tem gente que consegue se sair melhor numa entrevista presencial do que à distância, né? Isso eu sei realmente, porque eu tenho, assim, já tive algumas situações de entrevistados que super competentes e que na hora de falar travaram. Pois e aí isso não quer dizer nada de ruim para a pessoa. Na verdade, é porque cada um lida de uma forma diferente. E tem muita gente que não gosta realmente de coisas mais digitais, não tem costume, não tem essa habilidade, acha que realmente presencial é melhor. Então, né, é muito complicado isso, né? Mas eu Enfrentar uma penso... câmera, essa Isso. distância que não tem aquela coisa do aconchego, de você estar ali do lado da pessoa, de que a pessoa te deixa um pouco mais tranquila, né?
Mas eu falo que isso a pessoa tem que saber administrar, né? Porque eu percebo que é uma tendência cada vez mais crescente, né? Então, eu acho que boa parte das empresas vão optar pelo recrutamento, principalmente pela entrevista online, né? Então, eu acho que a pessoa ela tem que, de uma certa forma, se adaptar a essas novas tendências, né? E a pandemia mudou muito esse cenário, né? Exatamente. Então, não dá para ser a mesma pessoa, né? Não dá para ser da mesma forma. Então, e dependendo, eu ainda digo mais, dependendo do cargo que a pessoa vai assumir, se ela não tiver controle das suas emoções, naquele momento ele já está eliminado, né? Porque ele deixa sobressair aquela ansiedade, né? Aquela expectativa, aquele nervosismo, e isso acaba, de fato, afetando, né? Comprometendo a entrevista. Então, assim, existe, né, a questão do nervosismo, né, mas a pessoa ela pode dormir um pouco mais cedo, ter uma alimentação mais leve, fazer uma respiração, ter um controle da respiração, focar em pensamentos positivos, né? Existem várias formas, cada um encontra a sua forma. Exatamente. Que ajudam também. Mas a pessoa tem que saber controlar, né? É claro que quem está na posição de recrutador sabe que existe isso, né? E por isso mesmo é criado um ambiente para que a pessoa possa se sentir um pouco mais à vontade. Mas quando você percebe que aquilo já está extrapolando, dependendo do cargo, isso vai comprometer realmente a avaliação desse candidato e ele certamente poderá ser excluído. E, por exemplo, num caso de uma empresa que necessite de uma entrevista em outra língua, né? Na verdade, o candidato ele pode falar, olha, eu entendo muito bem, eu escrevo muito bem, mas eu tenho vergonha de falar. Mas aí é que tá. Ele pode isso, não pode? Ele pode ser surpreendido, né? Por uma entrevista, ou que seja o próprio recrutador da área de recursos humanos, ou então uma outra pessoa que tenha o domínio da língua, tudo vai depender na especificação do cargo, né? Se o cargo estiver especificando que a pessoa ela tem que saber ler, escrever e falar, então não justifica a pessoa falar, olha, eu sei falar, mas eu sou acanhado. Mas então, como é que vai ser isso no dia a dia de trabalho? Ele não vai conseguir se expressar, né? Então, eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu acho que isso aí é um ponto que você colocou aí, que é muito sério, porque tem muitas pessoas que fazem um cursozinho de inglês e já fala que tem domínio parcial da língua, né? E aí, às vezes, é surpreendido por um teste, né? Às vezes uma prova escrita em inglês ou em espanhol, né? Ou então, às vezes, o recrutador inicia, né? Uma conversação ali em inglês e a pessoa ela fica... E aí fica muito pior, né? Porque às vezes é aquilo que eu sempre falo com o candidato. Às vezes ele pode não ser selecionado para aquela vaga específica, que pode ocorrer, né? De ter um outro candidato com um perfil melhor. Mas os dados dele serão armazenados e, de repente, ele terá a oportunidade de outras vagas. Agora, se ele comete, né, uma atitude antiética, né, com um comportamento totalmente contraditório àquilo que a empresa espera de um candidato, ele fecha as portas, ele elimina totalmente a possibilidade de inserir ali dentro daquela empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que a questão da autenticidade é tudo, né? Você não pode criar um personagem que não seja você, né? Então, porque lá na frente isso vai ser desmascarado, ou às vezes nem lá na frente, na própria entrevista, né? Porque os profissionais são muito capacitados e eles têm, né, essa percepção, essa facilidade de perceber essas questões, né? E quais são as dicas que você daria para os candidatos que estão aí procurando, que querem voltar ao mercado de trabalho? Como é que eles devem se comportar? Bom, então, além desse autoconhecimento, que eu acho que é essencial, né? As pessoas precisam de valorizar muito isso, porque é isso que está sendo, de fato, demandado pelo mercado de trabalho, as soft skills, né? As habilidades comportamentais. Então, perceber aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu preciso de ser trabalhado, né? Então, de que forma que eu posso contribuir efetivamente para a empresa, né? Então, acho que isso é uma questão primordial.
Agora, quando você vai para uma entrevista, é bom estudar o seu currículo, né? Porque às vezes a pessoa ela manda o currículo para tantas empresas que não sabe nem o que especificou, né? Então, assim, faz uma leitura do currículo, né, antes, e até para que no momento que você for fazer a sua exposição da sua trajetória profissional, você tenha condições de aprofundar aqueles pontos mais relevantes, né? Então, acho que esse é um fator importante. A outra questão é conhecer um pouquinho da empresa, né? Então, e hoje não é muito difícil, né? A maior parte das empresas tem um site, entra no site da empresa, ou então procura saber com quem trabalha, ou já trabalhou na empresa, né? Conhecer um pouquinho da empresa, do cargo que você pretende ocupar, é importante, né? Porque isso vai ajudar você a se colocar melhor nas perguntas que serão feitas, né? E ter uma interatividade maior também com o recrutador, né? A questão da pontualidade, eu acho que não precisa nem de dizer, né? Porque independente de ser uma entrevista online ou uma entrevista presencial, a pontualidade é essencial. No caso da entrevista online, tem o fator tecnologia, né? Então a pessoa tem que verificar a questão da conexão, do enquadramento da tela, da iluminação, né? Procurar um lugar mais reservado. É claro que, assim, tem coisas que não dependem da gente, né? Que às vezes você está aí, você está fazendo uma entrevista e o vizinho começa a gritar do outro lado, ou o vizinho de cima começa a fazer o barulho, então, quer dizer, não passa pela sua vontade, né? Pela sua decisão. Mas procurar ter um lugar mais reservado, né? Até para você ter maior concentração, né? Então, eu acho que isso é essencial. A vestimenta também é uma outra questão, né? Independente de ser uma entrevista presencial ou online, né? É você procurar ter uma roupa condizente, né? Com a profissão, com a empresa, com o cargo que você vai ocupar. Eu acho que isso é importante também. A linguagem, principalmente para os jovens, né? Porque eles acabam utilizando gírias, né? Na hora da entrevista. Então, tem que policiar um pouco essa linguagem, né? Então, às vezes, quem sabe, treinar com um colega, né? Eu acho que isso é importante, porque a gíria faz parte do contexto dos jovens, né? Então, às vezes, sem querer, solta na entrevista, alguma coisa que não deveria. Né, e tal. Então, assim, eu acho que são cuidados, assim, são detalhes, né, que eu acho que todo mundo já conhece, mas, assim, é bom reforçar, né? Não acho que não pega nenhum... Não compromete. Não peca pelo excesso. Não peca, exatamente, né? Agora, tem algumas perguntas, né? Por exemplo, a pessoa fica... eu posso fazer pergunta? Né? Fica sem saber. Eu posso fazer pergunta? Desde que sejam perguntas relacionadas à empresa, ao cargo que você pretende ocupar, sem problema nenhum, né? Você pode fazer. Agora, a questão do salário não é muito interessante, não é de bom tom você ficar perguntando quanto que vai receber, até porque você está passando por um processo seletivo, você não sabe nem se você vai ser selecionado, né? A não ser se a empresa perguntar quanto que qual a sua pretensão salarial, né? Aí eu acho que nesse caso vale aí o jogo de cintura, né? Dizer que você está aberto à negociação, que a empresa pode apresentar uma proposta, né? Então, agora falar diretamente assim, eu acho que não é legal, né? Então, acho que a gente tem que, né, saber perceber muito a questão da condução da entrevista, como que o recrutador está conduzindo. Né? Se ele te deixar um pouco mais à vontade, você começa a perceber que você tem um espaço ali para você se posicionar um pouco mais. Mas lembrando, né, que isso não quer dizer que você tem que ser íntimo do recrutador, né? Porque tem gente que acha que virou amigo, né? E não é bem isso. Às vezes o recrutador, ele cria, o interesse dele é de criar um ambiente para você ficar à vontade.
e às vezes as pessoas têm uma visão errônea em relação a isso, né? Começam a achar que tem que estar mais próximo, que virou amigo, que tem que utilizar o mesmo linguajar e tem que começar a perguntar na mesma proporção e acaba, às vezes, até invertindo, né? Então, assim, invertendo, fazendo essas perguntas é muito mais do que o próprio recrutador, né? Então, acho que são cuidados que são essenciais aí durante a entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Mas já... Andréia, foi ótimo, muito obrigada por todas as suas dicas. Gente, eu conversei aqui com a Andréia Arnaud. Ela é administradora de empresas, é especializada em recursos humanos, é coordenadora dos cursos de gestão e administração das faculdades Promove. Muito obrigada, Mias. Muito obrigada. E é sempre muito bom falar com você, tá? Estou à disposição. Eu acho que esse tema é um tema que pode ser aprofundado. Legal. Tem muitas coisas para a gente poder trocar ideia, principalmente agora com essa pandemia, tanta coisa mudando, tanta coisa acontecendo. Eu acho que nós temos que abrir a mente da gente, né? Estar aberto ao novo. Você vem aqui outras vezes para a gente conversar de outros assuntos. Com certeza, tá? Um abraço para você. Muito obrigada. Isso, e agradeço aos participantes também. Um abraço em todos.